Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso sexto curso dos 27 perfis de personalidade, a nossa segunda aula. O tema da aula de hoje é sobre a estrutura emocional, né, desse perfil de personalidade. A gente vai entender melhor como que funciona a estrutura de organização, de como as emoções dessa personalidade funciona, de como ela se manifesta, né? E vão ser três tópicos bem interessantes. Mas, antes de tudo, eu peço a sua licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é, humildemente também reverencio o seu superior. Peço licença para que juntos e juntas possamos estudar, compartilhar os nossos conhecimentos e já expresso aqui a minha eterna gratidão à sua presença e a toda a existência. E lá vamos nós, né? Como nós falamos, né, na nossa última aula, esse perfil de personalidade ele é o último perfil de personalidade que tem o orgulho na base do personagem. Então, o padrão de como a gente se comporta, de como a gente pensa, de como a gente sente quando a gente vive essa personalidade é estruturado pela emoção do orgulho na raiz de todos esses processos de pensamento, de percepção e de sensação. Então, quando a pessoa está vivendo a vida, ela acha que todo mundo vive a vida e sente a vida do jeito que ela sente, mas ela não percebe que o filtro da vida dela é a emoção do orgulho. Então, ela acaba, né, pegando os tópicos da nossa aula anterior, acreditando que a sedução ela é uma arma para ela ser amada, então ela tenta seduzir as pessoas, e seduzir não é apenas no sentido sexual da coisa, mas é fazer as pessoas estarem sempre olhando para ela, mas nesse perfil vai ter uma pessoa em especial sim que ela vai querer ter para ela, no sentido de parceiro, de parceira de amizade. Então essa sedução ela vai ser direcionada como uma força para conduzir essa pessoa para estar aqui querendo estar ao meu lado, pedindo para estar ao meu lado. Não é eu implorando, é ela querendo, né? Então, isso manifesta, né, isso deixa bem evidente esse impulso, então, de ser desejado, esse impulso de se sentir desejado. E como eu disse, né, o desejo mais profundo dos seres humanos é se sentir sendo desejado pelo outro. E, por fim, uma justificativa de que o amor ele é a razão para estar fazendo um monte de coisas, e às vezes a gente usa o amor como justificativa para fazer coisas que não são tão amorosas assim, como por exemplo ciúmes, o controle, ficar ali, sabe, enchendo a pessoa, querendo que ela mostre rede social, coisas do tipo, invadindo a privacidade dela, em nome do tal do eu te amo e é por isso que eu faço isso, e quando não é saudável, né? A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Mas nessa aula, o nosso primeiro tópico, né, vai ser exatamente olhar para como que o estado emocional dessa pessoa, que é uma pessoa que aparentemente, quando a gente olha uma pessoa muito bonita, esteticamente bonita, cuida do corpo, cuida da saúde física, cuida da alimentação, só que ela é uma pessoa que ela tem uma necessidade profunda, profunda de ser amada, ela tem uma carência profunda que ela esconde através de todo esse cuidado consigo mesma. Não estou dizendo que não é bom, que não é legal a gente se cuidar, tá, gente? Não é aqui uma apologia a gente parar de se cuidar, mas é um perfil de personalidade onde toda a parte estética tende a estar muito bem cuidada, mas internamente existe um desejo profundo, uma necessidade profunda de se sentir amado e se sentir amada. E não é por qualquer pessoa, como eu disse, é por uma pessoa muito específica. Então, por mais que várias pessoas queiram estar comigo, por mais que várias pessoas gostem de mim, se aquela pessoa específica não gosta de mim, essa pessoa ela se sente extremamente para baixo, extremamente mal. Ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito extrema. Esse perfil de personalidade ele traz uma sensibilidade muito extrema para situações de rejeição. Então, quando essa pessoa passa por situações de rejeição, é muito difícil para ela aceitar isso. É muito difícil para ela lidar com a ideia de que alguém não quis estar junto com ela, de que alguém não quis permanecer na vida dela, de que alguém quis outra coisa que não fazer algo com ela. Então, dessa dificuldade, sabe, de lidar com a rejeição, essa pessoa ela vai acabar sempre confundindo então a aprovação com amor, os ciúmes com amor, essa possessão de querer ter o outro como um objeto, como uma forma de amor. E isso na verdade não é a realidade.
Então, é muito importante estar atento, é muito importante estar atento se você conhece alguém que é assim, essa pessoa que é boa de comunicação, que é comunicativa, que tá ali sempre muito bem com a parte estética dela, mas que ela tem esse desejo de possessividade, gosta também quando o outro é possessivo com ela, sabe? Tem dificuldade de lidar com a rejeição, ainda mais por ser uma pessoa que geralmente tem uma estética muito bem cuidada, então é difícil para ela engolir a ideia de que mesmo estando bonita, alguém não quis ela. E assim essa pessoa ela pode ir aprendendo a lidar com isso desde que ela tenha essa consciência aqui de que isso que ela está vivendo é um personagem, isso que ela está vivendo é uma adaptação, é uma criação mental que foi feita na infância para ter que lidar com o ambiente, de não se sentir amado, de não se sentir amada por ser realmente quem era. E quanto mais essa pessoa vai ficando inconsciente disso, quanto mais ela vai achando que ela é esse personagem, quanto mais ela vai achando que ela é assim, porque esse é o meu temperamento, eu sou uma pessoa assim mesmo e tal, eu gosto de coisas intensas, eu não gosto de coisas mornas. E aí a mente vai racionalizando, encontrando muitas justificativas para a gente não olhar para o que precisa ser olhado. Então, quanto mais essa inconsciência for aumentando, mais essa pessoa vai achar que ela é aquilo que faz os outros felizes. Essa é uma das ilusões que esse perfil de personalidade tende a cair muito facilmente. Eu sou a pessoa que faz o outro feliz. Ele está feliz quando ele está perto de mim. Ele está feliz quando ele está comigo. E geralmente, né, se a gente não cuidar, realmente esse perfil de personalidade vai tender a fazer a gente se tornar uma pessoa que quer fazer as pessoas se atraírem pela gente e ficar correndo atrás da gente igual cachorrinho. Sabe aquela pessoa que gosta de ter alguém correndo atrás dela igual cachorrinho e tal, e deixar a pessoa meio de canto? Então, isso acontece muito com esse perfil de personalidade se a gente não estiver muito atento. Então, essa forma de usar dessas artimanhas, desses conhecimentos, de perceber o que o outro gosta sem que ele fale, de perceber quem está mais carente lá, dar uma atenção e dar um carinho, já com o objetivo de atrair essa pessoa e de fazer ela ficar vibrada em mim, né? Isso é uma forma de aproveitar a vulnerabilidade do outro e seduzir ele para esconder a própria vulnerabilidade, para esconder o medo de não ser amado, de não ser amada, ou até mesmo, né, o medo de só ser amado e só ser amada pela aparência física, que também é uma coisa muito importante, que machuca muito a pessoa que pode vivenciar esse perfil de personalidade. Então, olhar, sabe, para essa busca desse prazer através da sedução, esse prazer através de querer que o outro corra atrás de mim, esse prazer, sabe, de querer que o outro esteja afim de mim, ele pode acabar se tornando uma coisa indispensável, quando na verdade não é uma coisa indispensável, é só uma fuga para não lidar com esse sentimento de não se sentir querido ou querida de verdade. Então fica tentando fazer essa repetição do prazer de ter o outro ali sempre querendo, sempre querendo. Eu acredito que vocês talvez devam conhecer alguém assim, ou talvez já tenham tido uma fase assim na vida, sabe? Que quando alguém queria estar com a gente se sentia bem com aquilo, mas não queria estar com a pessoa. Aí quando a pessoa escolhe estar com outra pessoa, aí na hora a gente descobre que ama a pessoa, que se apaixonou pela pessoa, que agora quer a pessoa perto, quando na verdade a gente não se apaixonou pela pessoa, a gente só estava gostando dessa coisa dela querer a gente e desejar a gente e ficar correndo atrás da gente, ficar bajulando a gente. É exatamente essa experiência que esse perfil de personalidade se sente vivo nesse tipo de situação. Quando tem gente querendo ele, correndo atrás dele ou atrás dela e tal, essa pessoa se sente muito bem. Quando essa pessoa para, ela se sente mal. Aí ela já acha que ela não tá valendo nada, que as pessoas não amam ela, que ela não é bonita, que ela não é bacana. Então é muito importante estar atento a perceber se isso não está acontecendo com você, né, ou com alguém que você convive. O terceiro tópico aqui também é importante para a gente olhar para essa estrutura emocional então desse perfil de personalidade que tem uma aparência de alguém que está muito bem com a autoestima. Quando você olha, você fala, nossa, essa pessoa deve estar muito bem com a autoestima dela. Mas no fundo, ela não está bem por quê? Porque ela tem essa necessidade de que o outro esteja correndo atrás dela. Ela tem essa necessidade de se sentir o objeto que traz a felicidade para o outro, que causa a felicidade no outro. E quando ela não se vê nesse lugar, ela desmonta, ela desmorona. Às vezes com agressividade, às vezes explodindo, às vezes colocando as coisas para fora de uma forma mais expressiva, sabe? Às vezes até mesmo excessivamente. Mas
Um adendo, assim, né, um ponto bem em comum que eu acho que é legal de ressaltar desse perfil de personalidade é exatamente essa alteração entre estar muito feliz e muito triste. Entre uma euforia, sabe aquele dia assim que você acorda e tudo tá dando certo e você tá afim de tudo, e ao mesmo tempo um sentimento de profunda tristeza. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém tá afim de mim, ninguém tá querendo estar comigo. Então ela é uma pessoa que ela flutua entre esse estado de alegria total para um estado de tristeza e frustração total. Então é uma pessoa que ela mergulha nisso. Hoje, né, não tô dizendo, tá, gente, que esse perfil de personalidade, as pessoas têm bipolaridade ou coisa do tipo, não tô dizendo isso, tá? O que eu tô dizendo aqui é que, assim, no nosso senso comum, né, do que a gente costuma falar, a gente poderia usar a palavra bipolaridade, mas não como um diagnóstico de saúde mental, mas sim como esse senso comum, essa expressão que a gente usa para falar de uma pessoa que ora tá alegre, ora tá triste, ora tá alegre, ora tá triste, sabe essa coisa, essa pessoa tá um pouco bipolar. É mais nesse sentido, é só para vocês poderem enxergar um pouco. Então a gente está falando de uma pessoa que tende a cuidar da saúde física, da estética, que tende a estar muito bonito, bonita, de uma pessoa que se comunica bem, de que se relaciona bem, de que percebe as emoções dos outros, de uma pessoa que tem uma tendência a atrair o desejo dos outros, que gosta de se sentir atrair o objeto de desejo dos outros, de ter as pessoas correndo atrás delas, que é uma pessoa que tende a ter um comportamento de ciúmes, de cobrança e tal. Quando as coisas não saem do jeito que ela quer, ela fica muito triste, ela fica muito para baixo, ela fica muito frustrada, entendeu? E vive sempre, né, no limite das emoções, querendo ser o alvo daquela pessoa específica que para ela é importante, daquela pessoa que para ela chama atenção. E em muitos momentos, o que a gente chamaria de uma forma dramática de agir, sabe? Aumentando demais a intensidade, às vezes de uma coisa que não teria aquela necessidade, também é uma forma dessa pessoa colocar para fora quando ela fala das necessidades dela, porque ela evita falar daquilo que ela precisa, daquilo que ela gosta, ela inclusive quer que o outro deseje muito ela e queira, né, estar com ela, deseje estar com ela, exatamente para o outro oferecer para ela aquilo que ela precisa antes que ela peça. Esse perfil de personalidade gosta muito disso, gosta de fazer o outro ficar tão apaixonado por ele a ponto do outro querer antecipar as necessidades dele. Então o outro já sabe que eu gosto de chocolate, então eu nem vou precisar pedir chocolate. Hoje é sexta-feira, ele vai me trazer. Sabe? Então é uma forma de não expor a vulnerabilidade, de não expor as necessidades. Mas quando coloca para fora as necessidades, existe uma tendência neste perfil de personalidade de expor as coisas de uma forma mais exagerada, o que nós chamaríamos uma forma mais dramática, né? Fazendo drama, criando um drama. Então eu estou usando expressões bem simples dentro do dia a dia para vocês poderem perceber os traços desse perfil de personalidade. E lembrando, nenhum de nós somos as nossas personalidades. A personalidade é um personagem, é uma adaptação que nós, quando criança, criamos no nosso modelo de funcionamento mental, emocional e de comportamento para se adaptar e fazer parte do ambiente da nossa infância, nossa família, a escola, enfim, os lugares que a gente esteve, para a gente se sentir fazendo parte deles e encontrar o nosso lugar neles. E esse foi o lugar que algumas pessoas encontraram, né? A mente, a psique dessa pessoa foi se organizando dessa maneira, com essas características. Espero que esse vídeo ele possa contribuir com vocês, né? Espero que possam trazer boas reflexões, sabe? Boas formas de olhar para o lado e perceber, será que eu estou vivendo isso? Ou será que aquela pessoa que eu conheço, ela realmente está vivendo isso? Poxa, tem muito a ver, sabe? Encaixa os pontos que você está trazendo aqui. E nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente ir aprofundando mais os conhecimentos para ir vendo como que a gente pode ir lidando com isso e aprendendo a fluir nesse processo de autoconhecimento, né? Porque não é sobre doença, transtorno, nada do tipo, é sobre autoconhecimento, é sobre transformação pessoal, é sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E a gente vai aprendendo a lidar com esses personagens que a gente vivencia.
Peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo com mais pessoas, porque assim o conteúdo ele pode chegar a mais gente, né? E vamos ajudar essa informação realmente chegar e alcançar as pessoas que precisam alcançar. Muito obrigado, a gente se vê amanhã, até a próxima aula. Tchau, tchau.